Continuando nossa conversa, terminamos falando um pouco sobre a expressão "eu te amo" e afinal sou profundamente grato. Dou continuidade falando um pouco mais sobre o tema do amor e o despreendimento. Vamos aprofundar isso. Podemos investigar um pouco mais sobre o amor, embora espero que seja possível, possa conversar mais longamente sobre ele com você. O amor e o despreendimento. Acho que este é um ponto bastante importante de se compreender e também de, aos poucos, nos aprofundarmos. Tanto a ciência contemporânea como os filósofos antigos já o sabem e sabiam. No universo, duas forças básicas orientam todos os processos de criação: a atração e a repulsão. Podemos compreendê-las como amor e medo ou amor e o caos, coisa que já conversamos em aulas anteriores. Essas forças atuam constantemente em nossa consciência profunda. O amor e o caos, a atração e repulsão estão dentro da nossa interioridade. Nós vivemos na dimensão do medo, na dimensão do caos, consequentemente, na dimensão da separatividade, da repulsão. Todos os ensinamentos terapêuticos visam nos curar desta condição caótica. Desde a origem do universo, pode-se dizer que o universo ainda continua se originando dentro de nós. Ou seja, a expansão cósmica, conforme é dito pela ciência com o Big Bang, se é que o Big Bang ocorreu, mas acredito que sim. Essa expansão cósmica está ainda acontecendo dentro de nós. As forças de repulsão e atração ainda atuam muito profundamente na nossa psique. O que vem se observando na espiritualidade é que, quando a nossa mente tende a caminhar para a força da atração, a vida tende a florescer, tende a se tornar mais plena. Então, o convite é cultivarmos dentro de nós, ou conseguirmos chegar à experiência do amor. Vamos continuando para a próxima anotação. O amor e o despreendimento. Na terapêutica da alma, compreendemos o amor como a força de atração e harmonização de todas as coisas, e o medo e o ódio como seu oposto. Quando vivemos a raiva, a angústia, quando vivemos a depressão, a ansiedade, quando vivemos a luxúria, a vaidade, o orgulho, todos esses sintomas, esses estados mentais têm origem muito profunda, ou nem tanto, nos nossos medos, no caos que reside na nossa interioridade, na repulsão que tanto nos movimenta interiormente. Podemos e até devemos escolher uma outra experiência. Eu não sei que idade você tem. Em geral, as pessoas que estudam comigo costumam ter mais de 20 anos e, na sua maioria, mais de 30 anos. Mas, quanto mais velho você for, mais você poderá reconhecer uma coisa. Do jeito que você veio conduzindo a vida até agora, não deu certo. Pode até ter sido satisfatório, pode até ter, em alguns momentos, tido bons resultados, mas a angústia, às vezes o desespero, rotineiramente a raiva, ou algum outro sentimento, ou um conjunto de sentimentos negativos, ainda rondam a sua existência. E estão há tanto tempo contigo, estão há tanto tempo conosco, que nós já os naturalizamos.
e acreditamos que eles são um processo da própria consciência, que eles são uma contingência da vida e não originários da nossa forma equivocada de ver o mundo. A correção maior do Ho'oponopono é nos auxiliar a retirar de nós esses registros profundos que fazem com que a gente acredite que sofrer é uma condição intrínseca ao viver. Buda vai nos dizer que a dor, tal como a vida humana é constituída, tal como o corpo humano é constituído, a dor é intrínseca ao processo da vida, não o sofrimento. Buda vai nos dizer que o sofrimento é resistência ao processo natural de dor no qual a existência está envolvida. Vamos aprofundar nisso em outros momentos, mas gostaria que você já pensasse sobre esse aspecto. Amar é abrir mão das necessidades constantes do ego, do egoísmo e do egocentrismo. É voltar-se para a totalidade da vida. Uma das necessidades do ego é o direito de sentir-se ferido. No Ho'oponopono, aprendemos a amorosamente abrir mão dessa falsa necessidade, pois não existem vítimas no mundo. Este é um exame que você pode fazer no seu dia a dia, durante uma semana. Quantas vezes você se sentiu ferido? Quantas vezes você se sentiu atacado, magoado e ressentido com outras pessoas ou acontecimentos? E, ao sentir-se assim, quantas vezes você achou que a sua raiva era justificada e que até o seu sentimento de vingança era justificado? No pensamento Kahuna, na filosofia dos polinésios e mesmo com um paralelo com Krishnamurti, a vitimização é apenas outra distorção maior que fazemos da vida, pois nós não somos vítimas. Somos, de alguma forma, que ainda ignoramos, o Criador, os criadores da nossa realidade. Veja, é um convite de sabedoria que te faço aqui. Começar a tentar pensar a vida desta maneira. Se estou vivendo determinada coisa que não me agrada, de alguma forma estou envolvido na criação disso. Pode ser que você não entenda de imediato o que seja, mas se você se dispor a pensar por aí, em algum momento a inspiração virá. Em algum momento você conseguirá aprofundar por própria reflexão ou chegar a textos, livros ou pessoas que podem te explicar isso de uma forma que seja satisfatória ao seu entendimento. Pode parecer agora uma perspectiva difícil acreditar que a realidade como um todo, tal como está, depende de tal como eu sou e que, portanto, a chave de tudo é mudar a mim mesmo e não o mundo. Continuando, uma das lições mais importantes do Ho'oponopono é a mais difícil para a nossa mente fundamentada no medo, no orgulho e na obstinação. A lição da simplicidade. Por parecer simples demais, achamos que não funciona, que é um desejo por algo mágico. O Ho'oponopono nada tem a ver com magia, mas com a nossa reconexão com a graça divina. Acompanhe isso e eu mesmo já pensei desta maneira. Isso é simples demais para estar acontecendo alguma coisa. Esse tipo de pensamento surge muito, ainda mais quando temos certas exigências de resultados com a nossa prática, quando queremos ver as coisas se transformarem à nossa volta. E como já disse, o Ho'oponopono nem sempre funciona assim. Embora seja possível que alguém, através da prática, reconcilie relacionamentos desgastados, obtenha de alguma forma um pouco mais de recursos financeiros,
melhore as condições da sua saúde, nós não sabemos, na profundidade maior, o que a divindade realmente acha necessário ser purificado. Portanto, não podemos simplificar as coisas e acreditar que o Ho'oponopono é algum tipo de pagelança ou magia que vai me auxiliar a transformar e melhorar a minha realidade. O Ho'oponopono nunca vai efetivamente mexer com a exterioridade, mas sempre com a interioridade, sempre com as condições da sua mente. Quando você diz, eu sinto muito, eu te amo, por favor me perdoe, sou profundamente grato, você não está falando isso para o mundo, você não está falando isso para as pessoas com as quais você tem algum conflito. Você está falando isso para você mesmo, para a sua família interior. O eu sinto muito tem relação com seu eu superior e com seu eu básico e com você mesmo. Por favor, me perdoe. O me perdoe tem relação direta com o reconhecimento desta família interior envolvida numa memória destrutiva, numa memória insatisfatória. Cada uma dessas frases, ou este mantra na totalidade, é um processo de harmonia interior. Você não diz sinto muito para qualquer situação do mundo, mas para a sua mente que está criando essa situação. Dou ênfase a esse ponto porque justamente muitos praticantes que encontrei ao longo do caminho ainda estão tentando usar o Ho'oponopono como alguma forma de magia. Algum meio de ganhar dinheiro, algum meio de melhorar relacionamentos ou de encontrar um bom casamento, algum meio de se tornarem famosos, reconhecidos e youtubers ricos ou terem livros escritos que se tornem famosos e os fazem se tornar o grande espiritualista do momento. Infelizmente, por questões profundas, tudo isso pode ocorrer, mas necessariamente não tem relação com o Ho'oponopono. As relações na tessitura da vida são muito mais profundas do que isso. Portanto, sempre pense, a finalidade do Ho'oponopono é uma reparação, não do mundo, mas da tua memória, daquilo que está dentro de você, criando um mundo ou criando o mundo que você está vendo. Vamos para a próxima anotação. Veja os benefícios da prática. Aqui enumerei poucos, mas essenciais. É possível se falar muito sobre os benefícios disso. Aprendemos a ressignificar sentimentos negativos e transformá-los em positividade, criatividade e fluidez. Encontramos paz interior após um conflito ou uma decepção. Aprendemos a controlar nossos pensamentos de forma a gerar serenidade, prudência e sabedoria. Eliminamos sobrecargas emocionais causadas por mágoas, culpas e ressentimentos. Reencontramos nossa força interior, nossa capacidade inata de ressignificar a nossa vida e de superar desafios. Pense apenas um destes pontos. Encontramos paz interior após um conflito ou decepção. Digamos que você esteja em conflito com alguém, um conflito que causou muita mágoa e ressentimento, e você decide praticar o Ho'oponopono para fazer uma reparação nessa condição. Lembre-se, a reparação não é com o outro. Você não vai praticar para que o outro se torne mais dócil. Você não vai praticar para que o outro finalmente compreenda o seu ponto de vista. Não importa o que acontecerá com o outro. Não importa o que o outro vai fazer. Não importa como ele vai se comportar após a sua prática. Importa o que você vai fazer dentro de você.
Se você praticar corretamente e pelo tempo que for necessário, sentar, sentir e pronunciar o mantra, em um dado momento, a harmonia começará a surgir dentro de você. Você sentirá um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade. E talvez, quem sabe, possa até reconhecer que o ponto mais equivocado seja o seu. Ou ainda, quem sabe, você faça uso de um antigo verso do budismo tibetano. Aceite a derrota e ofereça a vitória. Esse é um dos princípios básicos do amigo do mundo. Deixe ou se desapegue da necessidade de ter razão. Deixe que o outro pense o que pense, que ele ache o que ache. Se for possível argumentar, argumente. Se não for possível, não se enraiveça, nem se entristeça por isso. Buda dizia, não defenda nada, nem mesmo o Dharma. Vamos avançar. A terapêutica da alma não nos proporciona uma vida sem dificuldades, mas uma mente capaz de lidar com o que quer que esteja acontecendo. Esta é uma outra compreensão muito importante. Muitos praticantes, tanto do Ho'oponopono, como mesmo no budismo, no cristianismo, enfim, acreditam que existe um poder benevolente no cosmos, uma espécie de Papai Noel cósmico, que tem como finalidade satisfazer todas as nossas necessidades, auxiliar-nos na realização de todos os nossos desejos e, consequentemente, produzir para nós uma vida paradisíaca, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum transtorno, sem nenhuma contrariedade. É o que Joel Goldsmith chama de o Deus Papai Noel. Não existe esse poder no cosmos. Não existe essa força benevolente que tem como função primária satisfazer as nossas necessidades. O poder que existe e que está dentro de nós é de criar condições para sermos capazes de lidar com o que quer que esteja acontecendo. Se houve uma vez o Big Bang, se houve uma vez a criação de todos os fenômenos do mundo, e este processo de criação ainda está dentro de nós, isto significa que nós somos um ponto dessa criação, um momento, ou uma parte deste movimento cósmico de se expandir e levar a consciência e energia para todos os cantos. Somos como se fôssemos bandeirantes cósmicos, a consciência viva no mundo que avança, tentando compreender a si mesma. Essa consciência jamais tentaria ser benevolente ou complacente ou autocomplacente. Essa consciência se tornaria poderosa, sendo capaz de enfrentar toda e qualquer escuridão que surgisse diante de si. Este é o princípio básico da terapêutica da alma. O Ho'oponopono tem como uma de suas funções nos ajudar a compreender justamente isso. Constitua uma mente poderosa, capaz de lidar com as adversidades, e não uma mente frágil que quer um Deus que impeça que surja para si toda e qualquer adversidade. Lembro de uma pessoa que me disse uma vez que sempre, antes de sair de casa, orava para que nada acontecesse com os seus. Nada mais perigoso do que isso. Porque é impossível você garantir que nada vai acontecer com as pessoas que você ama. Poderíamos, então, todas as vezes antes de sairmos de casa, orarmos no sentido de querermos uma consciência capaz de lidar com qualquer coisa que acontecesse. Quando devo praticar? Você pode praticar quando estiver com raiva, com medo, com ansiedade. Você pode praticar quando estiver com problemas com algo ou alguém.
Simplesmente sinta o efeito do problema sobre você. Sente-se, acomode-se e calmamente, em profunda serenidade, repita mentalmente: sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Busque a harmonização da família interna. O que você está fazendo ao praticar? Quando você sentir medo, raiva, ansiedade ou for atacado por pensamentos negativos, precisa reconhecer que tudo isso são memórias. Liberte-se dessas memórias. É isso que você está fazendo, procurando um meio de se libertar dos registros que fazem você sempre repetir as mesmas reações ou os mesmos modos de vida. Talvez você já tenha vivido isso, em que determinadas situações negativas se tornam repetitivas ao longo da sua vida. Isso acontece devido a memórias. Esta prática tem como uma das finalidades apagar esses registros, para que essa repetição deixe de acontecer, tanto por serem purificadas pela graça e pelo amor, ou porque você chega à compreensão de quais são os fatores internos que estão reproduzindo essa situação. Amar a si mesmo é o único modo de mudar o mundo. Acredito que essa seja a lição mais profunda do Ho'oponopono e da terapêutica da alma, pois esta mesma lição você vai ver nos estoicos, você vai ver no epicurismo, você vai ver em Krishnamurti, mesmo que não pareça, você vai ver no Vedanta, em diversas outras escolas antigas de filosofia ou sabedoria. O amor é colocado como o grande divisor de águas na transformação da consciência. Amar a si mesmo é o único modo de mudar verdadeiramente o mundo, pois, quando você ama você mesmo, você se volta para si, se cuida, se abraça, se acolhe e trabalha efetivamente para produzir tanto a sua felicidade como para se libertar de todo e qualquer sofrimento. Você não faz isso porque o deseja. Isto é o mais estranho, talvez. Há em nós uma força poderosa. Esta força deseja isso. Não somos nós que desejamos a felicidade. Algo em nós que vai para muito além da compreensão da nossa mente, tal como ela está, é que deseja ser feliz. Você não quer se libertar dos seus sofrimentos. Algo em nós deseja essa libertação. Isto me lembra um pouco uma proposição filosófica de Spinoza. Spinoza vai nos dizer que existe em todos nós uma força que ele denomina de conatus, que é uma intenção autorreguladora de toda a existência, que toda vez que nos sentirmos desconfortáveis, essa força naturalmente se aciona para buscar equilíbrio. Há uma visão muito especial sobre Spinoza tinha uma visão muito especial sobre a divindade, sobre Deus. E ele acreditava que Deus é uma força na natureza, um pouco como pensavam os estoicos no passado, ou muito como pensavam os estoicos. O conatus seria uma manifestação dessa força em nós, uma manifestação do divino, nos movendo no sentido de buscar a plenitude. Amar a si mesmo é o único modo de mudar o mundo. Na base do amor verdadeiro, como já estamos conversando, ao despreendimento. No Ho'oponopono, qual o despreendimento maior
quando eu abandono toda e qualquer noção de resultados. Quando eu sei, com todo o meu coração, que cabe a mim as ações, mas não os resultados. Eu não me importo com os resultados. Tudo o que acontecer me serve. Isso é a totalidade da vida. Esta frase espelha a compreensão de enxergar e aceitar a vida como uma totalidade. Tudo o que acontecer me serve. Você não está mais praticando a espiritualidade, o caminho, a terapêutica, a filosofia, o Ho'oponopono para obter isto ou aquilo. Você pratica para chegar ao melhor, mas tudo o que acontecer te serve, pois durante a sua prática e diante dos fatos e dos acontecimentos, você sempre se recorda dessa lição inicial. O mundo é o plano da salvação. O mundo é o espelho onde a minha alma pode ver tudo aquilo que pode ser, que precisa ser modificado. Então, diante de tudo o que acontece, ao invés de você se entristecer por não ser o que você desejava, você se torna curioso. Você se torna interessado, afetivo. O que isso quer dizer? O que ainda preciso purificar? O que tenho que transformar na minha interioridade? Quando o nosso coração leva a sério essa concepção da sabedoria, que tudo que acontecer me serve, então a nossa vida passa a ser uma jornada encantadora, maravilhosa, poderosa. A nossa vida passa a ser uma vida extremamente interessante, empolgante, mesmo nas menores coisas. Não estamos preocupados se o nosso relacionamento com os nossos parentes mais próximos é bom ou mau, mas em compreender qual a origem dessa condição. Não estamos preocupados se vamos ganhar dinheiro no mês que vem, mas de compreender qual é a origem dessa insuficiência. Estamos inteiramente interessados por nós mesmos. Isto é o amor. Quando há um grande afeto por si. E se você for capaz de sentir um afeto tão grande por você, você o sentirá naturalmente pelo mundo, pois o mundo nada mais é do que um reflexo da sua própria interioridade. Se você se ama verdadeiramente, o que você estará refletindo? O amor. Para encerrar, lembro-me de uma pessoa que teve grandes dificuldades na vida e me fez um relato absolutamente lindo e maravilhoso. Todos nós sabemos que as crianças muito pequenas sempre repetem aquilo que é pedido a elas. Então, se nós dissemos, manda um beijo, mecanicamente elas mandam um beijo. Esta pessoa, que vem estudando comigo há algum tempo, fez uma prática para amar mais, para se abrir, para se desprender e trazer, através do Ho'oponopono, uma experiência amorosa para a sua interioridade, sem esperar que o mundo a amasse, que as pessoas a amassem, ou assim sucessivamente, como nós normalmente estamos acostumados, como nós estamos normalmente na expectativa. Me amem, por favor, para que eu seja feliz. Ela resolveu trabalhar o Ho'oponopono justamente porque nunca se sentiu verdadeiramente abraçada pelo mundo. Então, ela resolveu o mais óbvio, abraçar a si mesma. Abraçar o mundo. Ao invés de esperar que o mundo lhe desse amor, ela resolveu, de algum modo, dar amor para o mundo. Em um determinado momento da sua prática, uma criança da sua família olha para ela e lhe diz naturalmente, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém indicasse, eu amo você. Então ela percebeu, naquele instante,
que era isso que estava acontecendo. O universo estava devolvendo a ela aquilo que ela estava dando ao universo. A criança é um símbolo maior da nossa interioridade. Muitas vezes, quando nós encontramos aquilo que costuma se chamar do nosso Deus interior, ele pode parecer isso, um menino, uma criança, que nos indica um caminho, indica uma jornada ou simplesmente nos acolhe. Então, aquela representação da divindade olhou para ela e disse: eu te amo. Espero que você possa ter experiências como essa.